Olá, abençoados! Tudo bom com vocês? Gente, esse é o primeiro vídeo do meu canal, o canal Eternamente. Nesse primeiro vídeo eu quero me apresentar para vocês e fazer um resumo do que nós vamos tratar aqui nesse canal. Qual é o objetivo, qual é o propósito desse canal, tá bom? Então assim, meu nome é Núbia Lino, eu sou professora, sou de Brasília, Distrito Federal. E eu venho numa jornada de conhecimento, de autoconhecimento, e não só de autoconhecimento, mas de conhecimento mesmo, né? Das leis universais, de conhecimento do mundo, do universo, da espiritualidade, né? E há alguns anos eu tenho tido muita vontade de ter um canal, de gravar vídeos, né, para compartilhar com as pessoas as minhas descobertas, né, os meus conhecimentos, porque eu acho importantíssimo que as pessoas descubram também a verdade, porque nós vivemos muitas vezes limitados, né? O ser humano muitas vezes vive na ignorância, e eu vejo isso porque eu também passei por isso. Eu também vivi isso e conheço inúmeras pessoas que estão vivendo isso agora, né, neste exato momento. Se nós olharmos, a busca pela espiritualidade fora da religião, ela tem crescido muito, né? As pessoas, elas meio que estão percebendo, estão sentindo que só a religião não está mais entregando para elas tudo aquilo que elas podem ter, saber, né? Porque sutilmente, né, de alguns anos para cá, após o lançamento daquele filme O Segredo, né, da Rhonda Byrne, as pessoas começaram a ter um outro olhar sobre a lei da atração, sobre outras leis universais, e ficaram curiosos em entender, né, em saber o que isso significa. Mas nós temos crenças, né, que muitas vezes essas crenças nos limita. A gente fica com medo de se aprofundar, medo de estar traindo Deus, medo de estar pecando, de estar errando, né? Então a gente acaba muitas vezes não dando prosseguimento, não se aprofundando mais. E eu já fui essa pessoa, né? Eu já fui uma pessoa muito religiosa, né? E eu não estou falando aqui que a religião não é importante, pelo contrário, a religião é sim importante. Ela é um freio social, inclusive, né? Só que hoje eu percebo que a religião, ela meio que deixa as pessoas muito limitadas, deixa as pessoas meio que só ensinam aquilo que a própria religião crê, vamos dizer assim. Então, cada igreja, apesar de, por exemplo, né, o evangelicalismo deveria ser só uma religião, tem várias vertentes, tem várias placas de igreja, né? E cada uma com as suas particularidades, né? E aí a pessoa acha que é aquela igreja que é a certa. Nós somos todos um, mas tem uma intolerância muito grande. As pessoas acham que é a religião delas que é a certa, que é a igreja delas que é a certa, né? E vivem nessa ótica. E ao invés de abraçar as pessoas, faz até uma separação, né? E aí você vai buscar na espiritualidade o entendimento das coisas de uma maneira mais profunda, e você vê que Deus é muito maior do que é colocado ali na igreja. Você começa a entender as coisas com uma profundidade muito maior. Você vai tirando as escamas dos seus olhos e vai percebendo que há muito mais do que a gente imaginava e que a gente estava vivendo na ignorância, né? Então, a gente precisa, né, sair dessa bolha, da bolha da religiosidade, da bolha que te domina, né, e não te permitindo sair
para buscar e entender o que de fato é a verdade também, né? Então, assim, eu tô aqui, né, gravando meu primeiro vídeo, né, para falar um pouquinho para vocês de mim, e que a minha busca aqui é a de transmitir para vocês aquilo que eu aprendi ao longo de anos. Já tem anos eu querendo abrir esse canal, então assim, já tem anos eu buscando esse conhecimento, esse entendimento. Percebi que tem algumas coisas que são meio complicadas, meio complexas de se entender, e que tem algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de entender algumas coisas. E eu percebi isso, por exemplo, com a minha mãe, que ela sentia alguma dificuldade de entender algumas pessoas, e aí eu entendia e repassava para ela. E aí eu quero também usar de uma forma simples palavras, explicações, para que todos tenham acesso, né, a esse conhecimento, para que todos entendam de fato, com palavras mais simples, né, o que está querendo ser dito. E para além disso, quero dizer que eu sou sim cristã e que eu vou falar tudo aqui à luz da Bíblia, inclusive, usando a Bíblia para corroborar com aquilo que é dito. O próprio Senhor Jesus, né, nos ensinou muitas coisas, só que as pessoas, elas querem ler a Bíblia só no raso, só no literalzinho ali, só por cima, e muitas vezes os cristãos, que o Brasil é um país praticamente, né, cristão, assim, todos, são poucas pessoas que se denominam não cristãos ou ateus, né, pouquíssimas pessoas, e é um país cristão onde as pessoas não leem a Bíblia, a grande maioria, né? Um cristão nunca lê uma Bíblia inteira, ou pelo menos, né, lê ali versículos, pedaços, partes que são colocadas ali no culto, né, ou né, na igreja que tiver, são colocados ali versículos isolados, né, apenas, e aí a pessoa não vai entender com profundidade, ela não vai ver o contexto do que está sendo dito ali. E para além disso, existe um estudo que é a metafísica da Bíblia, né, você entender a Bíblia com uma maior profundidade, né? O que de fato Jesus estava falando ali, né? Para quem, né? Jesus, ele ensinava para determinadas pessoas de determinadas formas diferentes, né? Para a população comum, né? Que estava ali, que não tinha um conhecimento mais profundo das coisas, ele falava por parábolas. Já para os seus discípulos, seus seguidores mais próximos, ele ensinava as coisas mais profundas, né? Vamos dizer assim. E assim ele pregou o ministério dele, né, a palavra dele, para nos tirar da ignorância, né? E isso tem acontecido há 2000 anos, pelo menos, né? Há mais de 2000 anos. E ainda assim tem muita gente vivendo na ignorância, vivendo no medo de, eu não posso ler tal livro, eu não posso estudar determinado assunto, né? Eu falo porque eu já fui uma pessoa assim também, né, uma pessoa que tinha medo, achava que não podia, achava que estaria desagradando a Deus, achando que era do diabo algumas coisas, né, que as pessoas nos colocam tantos medos que a gente fica, né, imaginando que aquilo dali é negativo, e não é, né, a verdade é que não é, que a gente tem sim que buscar o conhecimento, né, se abrir para entender as coisas, sair da ignorância, né. E aqui no canal vai ser assim, nós vamos estudar tudo, né, que envolve esse universo das leis universais, né, à luz da Bíblia, né, da espiritualidade, né, porque nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, né? Nós não somos seres carnais vivendo uma experiência espiritual. O espírito é eterno, né? Então nós somos seres físicos, humanos, né? Vivendo uma experiência, mas nós somos seres espirituais, né? Então, assim, nós temos que aprender que temos que trabalhar e cuidar do corpo, da mente e do espírito, né? Então, estudar aqui as leis, como eu falei, a espiritualidade, a mentalidade, né? A mente é muito importante. Nós vamos aprender a verdadeira alquimia. O que é a verdadeira alquimia? É a junção do pensamento com o sentimento. Então, às vezes, a pessoa está lá fazendo alguma
coisa, alguma técnica, e às vezes a pessoa acha que não tá dando certo, mas não entende por quê, pensa que tá mentalizando. Só que se a mente não tiver condizente com o seu sentimento, com as suas emoções, não vai ter alquimia, não vai unir, né? E a pessoa vai estar sempre no raso, ela não vai estar indo no profundo e não vai entender por quê. Então aqui nós vamos entender os porquês, o que pode estar acontecendo, por que uma técnica que é tão bem ensinada não está gerando resultado, né? Por que a gente precisa mudar algumas coisas na nossa vida, ou várias coisas, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão chegando, a todos que vão fazer parte, né, dessa caminhada, porque nós sempre estamos na caminhada, nós sempre estamos crescendo, nós sempre estamos amadurecendo, nós sempre estamos evoluindo, porque estamos aqui para isso, para evolução, né? Vamos aprender aqui tudo que pode nos ajudar, né, a crescermos, evoluirmos e sermos melhores, tá bom? Então é isso. Gostaria de pedir para que vocês curtam o vídeo, para que vocês compartilhem, para que vocês se inscrevam no canal, né? Como vocês sabem, isso ajuda muito o canal a crescer, a chegar até mais pessoas os vídeos, né? E eu agradeço a vocês que estão aqui comigo hoje. Muito obrigada e fiquem com Deus.